Atenção, passageiros! Sejam bem-vindos ao Modo Avião. Você está a bordo do podcast com destino ao futuro do seu negócio. O Modo Avião é um conteúdo original em Mob Report, apresentado por líderes da cúpula, com apoio de marcas comprometidas com a transformação do mercado imobiliário. Credialuga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlogic Imob e Arbitralis. Para você, uma boa viagem. Encontrar bons inquilinos, fechar contratos com segurança e lidar com imprevistos na hora da desocupação não é tarefa fácil. A Credialuga é uma empresa de soluções financeiras criada com a missão de impulsionar as imobiliárias, oferecendo modalidades de garantias inovadoras para o aluguel de imóveis em parceria com elas. O futuro do mercado imobiliário acontece agora e as imobiliárias estão no centro de tudo. Saiba mais em www.credialuga.com.br e conheça o nosso ecossistema de soluções. Credialuga, a garantia locatícia que mais cresce no Brasil. Olá, ouvintes do Modo Avião. Eu sou a Renata Maciel, sou VP de Consultoria e Educação da Cúpula. Um prazer estar aqui hoje de novo com vocês para conversar com o Leonardo e o Cauê da Portal Imobiliária, empresa que atua em Blumenau, Santa Catarina e região também. Uma empresa com 25 anos de história, mais de 2.500 imóveis administrados ali na região, atuando em Gaspar e Blumenau e Pissarras. Balneário Pissarras e Blumenau. Prazer ter vocês aqui hoje para contar um pouquinho da história de vocês pro Modo Avião. Sejam bem-vindos. Opa, é um prazer. A gente veio aqui para compartilhar um pouco as experiências que a gente teve, então, nesses 25 anos. Né? Estamos como ansiosos. É que foi esse crescimento aí. Eu acho que bem interessante a gente explanar um pouco em relação a isso. Nossa, muito feliz. Obrigada, Renata, Cauê também. Prazer é nosso, muito bom estar aqui com vocês hoje. Como o Leonardo falou, compartilhar um pouco aqui da nossa experiência, da nossa trajetória. Pra gente vai ser incrível, tenho certeza. Para todo mundo que está nos ouvindo também. Certo. A Portal tem 25 anos de história, mas estávamos falando aqui um pouquinho antes que vocês já têm na família o envolvimento com o mercado imobiliário há 70 anos, quase. Sim. Contem um pouquinho pra gente, como é que é isso? Como é que começou? Então, a nossa família atua já na terceira geração. A gente está na terceira geração já atuando no mercado imobiliário. Isso começou com o nosso avô, né, quase 70 anos atrás, muito focado em loteamentos na época. Tá. E chegou um momento da empresa que nós queríamos trabalhar e modernizar ela, trabalhar com locação e venda, né? O foco dele era só a venda de lotes. E nisso a gente resolveu modernizar e criar a Portal Imóveis, né? E ali surgiu, então, em 2000, né? Vai fazer 25 anos agora, a imobiliária focada em trabalhar com venda e locação. Muito bom. E é uma empresa familiar, você começou a empresa com a sua mãe, né? Sim, a empresa começou comigo, com a minha mãe, e depois foi vindo meus irmãos, né? O Cauê é um deles, e tem mais 2 irmãs também que integram o quadro societário da empresa. Que maravilha, muito bom. Essa questão da família, né? Vocês têm origem italiana, né? Ali na região também é bastante forte isso, Sim. né? Aquele tipo de família que começa, né? O avô ali, muito empreendedor, fazendo tudo. E, de repente, vocês vão encontrando, né? Os herdeiros vão encontrando ali um caminho. Porque o seu avô já fez outras coisas, né? Sim, já começou... Ele sempre foi empreendedor, na verdade, né? Então, ele veio numa cidade próxima a Blumenau, que é Rio dos Cedros. E veio para Blumenau e começou a empreender ali, né? Ali ele veio, começou com uma pequena loja de televisão. Uhum. E depois, assim que ele vislumbrou o mercado imobiliário, né, um mercado muito próspero na época lá, na parte de loteamentos, ele vendeu a loja dele de televisão e começou com a parte de loteamentos. Muito bom. E, no caso, sua mãe, talvez tios, também já vinham se envolvendo também com esse mercado imobiliário antes da Portal. Na verdade, eu e minha mãe, mas assim, né? Até pela idade que nós temos ali. Então, eu nasci, na verdade, no meio de uma imobiliária do meu avô. Então, sempre fui muito próximo dele, sempre estava junto com ele. Comecei a minha história no imobiliário, na imobiliária dele, né? Então, então esse avô já teve uma imobiliária antes da Portal? Teve a imobiliária, que eu comercializava os produtos dele só, né? Dele, certo. E ali eu comecei com 12, 13 anos, sempre estava junto com ele.
E quando eu tinha 18 anos, isso era nos anos 2000, nós queríamos modernizar, né? Tirar a máquina de escrever e botar um computador, botar uma impressora. E nesse momento, a gente encontrou uma barreira de gerações ali, Sim. né? Normal. Tradicional choque, né? E ele deu um empurrão inicial, né? Nos deu um pontapé inicial. Iniciamos muito pequeno, uma sala pequena. E a empresa, graças a Deus, nesses 25 anos, cresceu muito, que é o que nós vamos explanar agora no... Ai, que maravilha. E você hoje atua como CEO da empresa, olhando para o todo. E como que entrou o Cauê aqui, hoje o nosso diretor comercial aqui? Legal. Então, bem como o Leonardo, até dentro desse assunto, né, da empresa familiar, né? Todos nós, a família toda, todo mundo começou a trabalhar muito cedo. Eu da mesma forma, né? Já novo, estava envolvido dentro da imobiliária. Também nasci dentro da imobiliária, só que já da Portal, no meu caso, né? Tá. E comecei a me envolver e ainda na época de escola prestar um serviço à tarde, então fazia algum serviço de rua, ajudava no financeiro, a empresa obviamente em outro momento dela. E sou grato, né, aos meus irmãos também por naquele momento ter me dado a oportunidade de entender ali, ter uma carreira ali dentro e receber mais responsabilidades. Isso me ajudou muito a desenvolver várias habilidades, né, que eu tenho hoje para me comunicar, para liderar equipes, desenvolver equipes, que é o que eu faço hoje na empresa. Você passou por todas as... É isso que eu ia falar. As áreas, então, né? Trabalhei no financeiro, trabalhei no office boy, trabalhei na época no correspondente bancário, ajudando na venda, ajudando na locação. Isso, obviamente... hoje eu vejo o quanto foi importante para tu poder conhecer realmente a esteira inteira da imobiliária, a operação inteira da imobiliária e, obviamente, depois hoje conseguir desenvolver aí um trabalho comercial. Dá um repertório, né? Quando a gente conhece todas as empresas familiares, acho que esse é o mais bonito delas, né? Porque você começa pequeno, no geral, mas você tem a possibilidade de passar por tudo. E aquilo te dá um potencial de preparar outras pessoas que não pode ser desperdiçado, né? E aquilo que a gente começa como família, depois de alguma forma espraiar para a equipe, né? Vamos falar isso que vocês fizeram aqui também. E nos deixa muito orgulhoso estar na terceira geração, porque a gente vê hoje a dificuldade, né? Passar o bastão hoje dessa questão de geração para geração, né? Então, a gente tem muito orgulho hoje de estar na terceira geração. Perfeito. E hoje eu com filhos, o Cauê agora sendo pai esse ano também. Parabéns. Quem sabe daqui a pouco a quarta geração tocando o mercado imobiliário ali da nossa região. E precisa bastante alinhamento entre a família, bastante afinidade também, porque a gente encontra muitas imobiliárias que têm esse desafio que às vezes... Os herdeiros, né, a segunda, terceira, quarta geração, já não sente tanto interesse, né, pelo negócio familiar, quer buscar outras coisas, né? Vocês não tiveram isso, todo mundo... Vocês são 4 irmãos, né? 4 irmãos, E todo mundo, de alguma forma, passou por ali, né? Sempre envolvido no ramo imobiliário, sempre envolvido na imobiliária. Muito engraçado, porque os 4, né, nunca tiveram uma segunda questão ali... envolvida com outro ramo de atividade, né? Foco total no negócio da família. Desde o início, né, as 3 gerações, sempre 100% envolvida dentro da imobiliária. Muito bom, muito bom. Então, hoje, você tá na liderança geral, você tá no comercial. Isso. Vocês têm mais uma irmã que tá no financeiro, isso? A Tatiana, que é a nossa irmã. Certo. Faz a gestão da parte financeira aí das nossas empresas. E a gente tem uma outra irmã, também a nossa sócia, a Manuela, que ela se distanciou da operação em si, vai fazer uns 4 anos atrás, mas estrategicamente, em decisões mais estratégicas ali, ela tá sempre com a gente também. Como sócia, ela continua, né? Continua participando. Com certeza. Muito bom. Gente, vocês hoje estão com mais ou menos 2.500 imóveis administrados, né? Isso. Nessas 3 cidades que a gente comentou ali. Você já tem uma estrutura, né? Um tamanho de equipe para fazer isso. A gente entende que é bastante desafiador, né? Você fazer gestão numa empresa. Vocês têm hoje 4 unidades em Blumenau e mais 2 unidades em outras cidades. Gaspar e Balneário Pissarras. Exato. Então, assim, já é difícil dentro de uma mesma cidade, numa mesma sede, e fazer isso em 6 diferentes, isso é realmente um desafio grande, né? E eu entendo que para isso vocês têm uma estrutura hoje. E vocês passaram, né, nos últimos 10 anos por um crescimento mais acelerado, né? Que levou vocês, inclusive...
a passar por esse processo de compra de carteiras. Foi isso mesmo que sustentou? Eu queria entender isso, como é que, né, surgiu essa oportunidade de expansão, inclusive para as outras cidades. Entendo que Gaspar está ali do ladinho, mas Pissarras está um pouquinho, né, mais afastado. E para entrar no mercado novo, vocês usaram essa estratégia de compra de carteiras. É isso mesmo? Também. Vou deixar o Leonardo falar um pouco sobre as compras de carteira. Conta pra gente aí. A gente, na verdade, quarto, quinto ano da operação da imobiliária, surgiu uma carteira muito pequena na nossa cidade. Tá. Né? A gente sem experiência nenhuma, basicamente, em compra de carteira. Se falava muito pouco em compra de carteira naquela época, né? Então, a gente foi meio que pioneiro na compra de carteira na nossa região, comprando essa pequena imobiliária, incorporando a nossa estrutura. E dali para frente pegou o gosto do negócio, vamos dizer assim, né? Então, hoje a gente já comprou mais de 6 carteiras ali na região, né, de locação, o que deu uma boa acelerada nos últimos 15 anos da imobiliária, né? Então, a gente adquiriu 6 carteiras. Dessas carteiras, 5 na cidade de Blumenau. Uma delas era uma das nossas maiores concorrentes dentro da cidade. A gente adquiriu ela em Blumenau e nos tornamos, naquele momento, uma das maiores carteiras ali na região de Blumenau. Como eu falei, a gente saiu de uma imobiliária de bairro com 60 metros quadrados, né? Uma cidade muito pequena. E tivemos um crescimento muito acelerado também desde o início, né? Sim. De lá para cá, outras carteiras também vieram a ser apresentadas para nós. Algumas a gente absorveu, algumas não. Nem todas elas são interessantes, né? Sim. Né? Porque a carteira está ali, às vezes, que é interessante a compra dela. E a gente teve um outro case de sucesso em compra de carteira, que foi na cidade de Pissarras. Então, a gente atua hoje 25 anos no mercado. Estamos 8 anos no mercado de Pissarras. E há 2 anos atrás, a gente já era a segunda maior imobiliária em carteira de locação dentro de Pissarras. E a nossa maior concorrente também decidiu vender a carteira, oferecendo para nós. E a gente acabou adquirindo a carteira deles ali, né? Daí sim, se tornando líder de mercado também na cidade de Pissarras. E por que Pissarras, Leonardo? Como surgiu isso, essa oportunidade lá? Pissarras, assim, a gente faz parte de um grupo de imobiliárias, que se chama Reloca, né? Tá. Núcleo Catarinense de Locação. E nessa unidade ali, nós estamos mais ou menos em 16 imobiliárias. Certo. E uma não atua no mercado do outro, tá? Então, a gente entrou nesse grupo através de Blumenau. A gente viu um baita potencial na cidade de Pissarras, naquele que estava começando o boom de Pissarras, né? E a gente, naquele momento, decidiu entrar no mercado. Não tinha ninguém atuando do nosso grupo na cidade de Pissarras. E decidimos há 7 anos agora, entrando na cidade de Pissarras. E hoje, graças a Deus, em 7 anos, nos tornamos líder de mercado já na carteira de locação. E estamos galgando aos poucos na parte de venda também. Incrível, muito bom. E aí, eu acho que a grande pergunta que fica, né, para muitas empresas que querem expandir quais os desafios, né, que vocês, passaram? Quais desafios a gente encontra quando a gente opta por uma expansão, né? Certo. Por compra de carteira e especialmente numa outra cidade, né? O que vocês podem compartilhar aí com a gente? Eu entendo que em Blumenau é isso, era o ambiente de vocês, Sim, né? mais Vocês fácil. é mais fácil, né? Agora, vocês encontraram muita resistência, questões culturais, alguma questão assim, quando a gente parte para outra cidade? Cara, então, quando a gente chegou em Pissarras, foi 2018, a gente também foi até engraçado. A gente alugou uma salinha muito pequena também, 50 metros, naquela coisa, vamos colocar o pé na água para ver se dá certo, né? E a gente ficou tão surpreso com o resultado, tanto da locação como da venda na época, né? Que nem o Leonardo falou, Pissarras estava entrando naquele boom que hoje está em evidência aí no cenário nacional, né? Sim. Mas a gente ficou tão surpreso com os resultados que a gente ficou... Acho que não deu 1 ano, ou se deu, foi 1 ano, nessa primeira sala inicial. Já mudamos para uma estrutura 4 vezes maior, começamos a contratar time e tal. E a maior dificuldade, assim, que a gente encontrou realmente nessa situação à distância, que Pissarras já é um município um pouco mais distante de Pissarras, coisa de 50 minutos de carro, tá? Hoje. De Blumenau. De Blumenau, Tá. sendo de Blumenau. A maior dificuldade é justamente essa gestão à distância, né? Então, Sim. foi a gente encontrar pessoas, montar um time que a gente confie, que a gente não tá lá todo dia. Sim, Né? sim. Eu vou uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, o Leonardo também, mas não é aquela coisa que tu tá
embaixo do teu olho, tu tá ali gerindo todo dia, tu tá acompanhando as pessoas conforme a gente tá em Blumenau, né? Então, o grande desafio desde o começo foi a gente achar um líder, achar um parceiro que a gente, cara, pode deitar, como diz, né? Deitar a cabeça no travesseiro tranquilo e saber que a gente tá... Os valores nossos estão sendo mantidos por essa pessoa, a nossa maneira de atuação tá sendo resguardada por essa pessoa. Então, foi um desafio grande desde o começo. A gente teve um líder, um gerente que ficou com a gente um bom tempo. Mas final do ano passado a gente acabou se separando, né? Se desligando ali da situação. E olha que legal, um funcionário que está com a gente desde o começo, o Eduardo, que é o nosso gerente hoje de Pissarras, ele está com a gente, acho que vai fazer 6, 7 anos. Então, bem ali no primeiro, segundo ano, ele logo entrou com a gente. Ficou um bom tempo trabalhando com a gente na locação. Como agenciador de imóveis, fez um grande relacionamento em Pissarras. Ele é um cara conhecido lá em Pissarras, o pessoal conhece ele bem, ele fez muito relacionamento mesmo. E hoje, ou seja, depois de 6, 7 anos, ele entendeu como é que a imobiliária como é que a gente faz, entendeu um pouco do nosso jeito, né? Enquanto diretoria, enquanto empresa, de agir. E hoje a gente fica muito tranquilo sabendo que, cara, posso estar aqui, posso estar lá, que a Portal vai estar funcionando como ela é para funcionar. Vocês formaram alguém para liderança, Exato, mas alguém que é da cidade, aprendeu o jeito de vocês e hoje está na liderança ali. Maravilha, é muito, muito bom isso aí. Gente, e essa estratégia, né, de compra de carteira para expansão, ela continua sendo uma estratégia válida para vocês? Sempre está no nosso planejamento. O que vocês observam, né? Traga uma dica então, assim, aí. Ela sempre está no nosso planejamento, né? A gente sempre foi muito focado desde o início da abertura da empresa, né? Eu, por ser formado em gestão e pós-graduado em várias áreas da gestão também, a gente sempre foi muito focado em planejamento desde o início, tá? Tá. Então, acho que o mercado imobiliário é um mercado turbulento, né? E ficar à deriva no mercado desse sem planejamento é muito complicado, né? Então, a gente sempre fez planejamento e sempre a compra de carteira, desde a nossa primeira, ela sempre foi focada, então, no nosso planejamento, né? Em oportunidades de compra de carteira, né? Então, tudo que apareceu para nós, né? A gente absorveu boa parte, como eu falei, não tinha como, mas a gente ficou... como dentro da nossa região, muito visto, né? Como comprador de carteira, vamos falar assim. Então, muitas carteiras foram oferecidas para nós. Tá. O pessoal já vem até vocês, porque vocês já adquiriram essa reputação, né? E na questão da compra da carteira, a gente chegou num número, né? Que isso hoje está validado pelo mercado. Que o mercado paga hoje em torno de 10 a 15 vezes o valor da administração. Isso hoje, então, é o que valoriza o valor de uma carteira de locação. Esse é o parâmetro hoje para valorizar uma carteira, tá? E dentro disso tem algumas coisas que eu acho que é interessante a gente comentar, porque 90% quando a pessoa está vendendo a carteira, tá? A operação dela já não está tão saudável assim. Sim. Tá? Ela está encontrando alguma dificuldade financeira, alguma coisa nesse sentido. Então, ali tem que cuidar de alguns pontos, porque muito se trabalhava antes das garantidoras, hoje, né? Hoje tem várias garantidoras no mercado aí, mas é uma coisa recente, né? Antes tinha o quê? Fiador tradicional. Ou calção, né? Muita gente usava calção. Sim. E esse calção se perdia, né? Sim. Então, a pessoa começava a trabalhar muito com calção, pegava 3 meses de garantia de aluguel, que para nós é uma péssima garantia, eu acho que não é uma boa garantia hoje no mercado. Sim. Tá? Mas essa... prática. Valor se perdia na operação. Então, quando a carteira era oferecida para nós, esse dinheiro já não existia mais. Então, absorver uma carteira, às vezes, com calção não é mais existente, a operação deixa de ser 12, 13 e muitas vezes vai para 24, 25 vezes o valor da administração. Então, tem questões assim como calção é uma questão muito pontual de se ver. De se analisar. A vistoria, né, que a gente sabe que na locação, né, falando de locação, não em venda, uma grande dor de cabeça para quem administra é a desocupação. Exatamente. Né? E quando não tem uma boa vistoria, com fotos e tudo mais, vai dar problema. Então, a vistoria é uma questão muito boa de analisar, tá? Interessante. Vocês olham para essa carteira que é oferecida para vocês, como é que estão organizadas, né, esses contratos em relação à vistoria. Isso. Perfeito. Esse é o grande problema, na verdade, né, na compra da carteira, né? Porque não estás comprando um CNPJ, né? Não estás comprando a operação dele, né? Então, tem umas questões ali que tem que ser analisada quando você vai transferir essa carteira para dentro da imobiliária. Perfeito. E outra questão é ver que você vai perder a sua contrato de administração e procuração naquele momento da compra, tá?
Então, se não tiver muito bem organizado essa questão aí dessa transferência, bem organizada com os proprietários, tu tende a perder boa parte da tua carteira logo na entrada dela da imobiliária. Exatamente. Eu acho que muitas imobiliárias acabam subestimando, né, essa etapa de comunicação, porque é isso, né? Você, como proprietário, entregou o teu imóvel para uma imobiliária administrar, daqui a pouco vem outra, né, que se não se apresenta e coloca aquilo como uma vantagem e não tranquiliza esse proprietário, realmente é um risco grande, né? E aí aquele contrato que você comprou, daí ele vai embora. Mais ou menos por aí. Outro risco grande que é importante a gente falar para quem está pensando em comprar carteira aí, que a gente sempre tem que analisar, é o quê? A distribuição dos valores dos aluguéis nessa carteira. Né? A gente percebe e já recebeu ofertas de carteiras que às vezes o cara, uma imobiliária, enfim, tem lá 50 imóveis administrados, só que ele tem 3, 4 imóveis que representam 80% do valor dessa carteira. Então, ele corre um risco muito grande, às vezes, pagando 12 vezes da receita total. Se ele perde um cliente... Perde muitos imóveis. Exatamente. E é muito comum na região essa concentração. A gente tem proprietários com um volume muito grande de imóveis, assim? Na verdade, a ideia era mais a imobiliária te vendendo, né? Então, não porque vai comprar a operação da imobiliária, né? Sim. Então, o que eu quis explicar é porque foi oferecido recentemente para nós uma carteira, certo. E a gente acabou recusando essa carteira. Uma carteira mais ou menos de 100 imóveis ali, uma imobiliária pequena que estava se desfazendo da carteira. E 80% basicamente da receita dessa carteira vinha de 10 imóveis, né? Então, a gente achou uma operação muito arriscada, por mais que era interessante a compra, porque se 3, 4 saíssem da operação desses imóveis grandes... o nosso custo de aquisição, o nosso CAC, em vez de 12, ia dar 30%, 14%. Eu estava achando que era os proprietários, porque é uma carteira dependente de poucos proprietários. Eu tinha entendido que era isso, mas nós estamos falando realmente do imóvel ali. Imobiliários vendendo. Perfeito, muito bom. Gente, falamos aqui um pouquinho, né, sobre essa estratégia de crescimento com a compra de carteira. Vocês estão aí abertos, né, e buscando sempre oportunidades, com bastante critério, com bastante cuidado. Mas eu sei que vocês também não ficaram, né? Não colocaram todos os ovos na única cesta. E em algum momento aí, nos últimos 5 anos, vocês também começaram a investir numa estratégia mais ativa, né, de crescimento orgânico da carteira de vocês, né? Eu queria saber como é que isso aconteceu. Entendo que passou por um processo de melhorias internas, né, no time comercial de vocês, especialmente, né? Mas qual que foi a grande virada aí nessa forma, né? O que aconteceu para 5 anos atrás vocês investirem nisso e como que foi esse processo? Legal. Justamente, então, vai fazer uns 5 anos agora, a gente chegou no momento da imobiliária, que também até o momento do mercado, onde não tinham carteiras para comprar naquele momento, não tinha ninguém oferecendo, e a gente se deparou, também por participar lá do grupo da Reloca, e analisando, né, um momento lá que a gente compartilha vários números realmente das operações, é algo bem aberto lá entre os parceiros. Então, analisando a produtividade dos parceiros que a gente tinha lá, nossos pares, né, de mercado, de outras regiões do estado, mas pares nossos e outras imobiliárias, a produtividade que eles tinham de locações mensal em relação ao volume da carteira, a gente percebeu que a gente estava com uma carteira já muito bacana naquele momento, só que a nossa produtividade em relação ao que a gente tinha de carteira estava muito baixa. E a gente precisava se reinventar de alguma forma, fazer alguma coisa diferente. Então, buscando também muita inspiração nesses parceiros, indo visitar eles, a gente entendeu o quê? A nossa operação comercial está defasada. A gente precisa de mais gente, a gente precisa treinar gente, a gente precisa melhorar processos. Pode perguntar. Não, eu falo, vocês estavam muito reféns, a receita de vocês, de taxas de administração, quando os parceiros de vocês ali na Reloca tinham um percentual maior de outras receitas comerciais, né? A taxa de intermediação. Novas. Exatamente. E a gente também pensou, cara, nesse ritmo, a gente vai demorar muitos anos para crescer da maneira que a gente quer, né? Então, a gente precisou se estruturar. E para se estruturar, a primeira coisa que a gente fez, na verdade, foi até engraçado, surgiu uma carteira pequena na época para comprar, a gente acabou adquirindo e na compra dessa carteira veio uma funcionária dessa imobiliária que ela era agenciadora de imóveis lá. Nessa época a gente tinha um agenciador na imobiliária, 3, 4 pessoas na parte de atendimento. Com a entrada dessa moça que veio dessa aquisição, a gente percebeu o quanto dava certo eu trazer imóveis novos para dentro.
E a gente começou a medir, né? Fazer contas de, cara, poxa, se eu tenho, então, vários captadores que têm uma produtividade dentro da média dessas pessoas que estão aqui comigo hoje, e eu consigo alugar esses imóveis, eu vou ter dentro da minha locação mensal uma parte muito significativa de locações novas. Sim. Até porque muito do que a gente alugava naquela época era relocações que a gente fala. Ou Sim, seja, sim. um imóvel que desocupou, voltou para a pauta da imobiliária, a gente locou. Novamente. E muita pouca coisa nova. Já pulando para hoje, aí 5 anos depois, né? Hoje a gente tem basicamente 20 e poucas pessoas aí no comercial de locação. Então, entre atendentes de locação, consultores de locação e agenciadores. A nossa produtividade mensal, né, do que era lá em 2020 para o que a gente aluga hoje por mês, a gente deu um salto de 250%. Ou seja, é algo muito significativo, muito robusto. Obviamente, requereu, né, investimento da empresa em pessoas, em processos. Mas hoje, numa média, né, Aham. de 50% a 60% das locações mensais da empresa são novos imóveis. E se tu quer crescer uma carteira de locação organicamente, tu precisa de novos imóveis. É a única forma. É sensacional, né? Porque também atendendo clientes no Brasil todo aí na consultoria, a gente observa que grande parte das imobiliárias tem dificuldade de montar essa estrutura para ativamente conquistar novos contratos e todas sonham com a compra de carteira Certo. como uma forma de pular essa etapa para ter a receita da administração. E vocês começaram, contrário. né? Fizeram Sim. um movimento contrário. Sim. Sabemos que as duas frentes têm os seus desafios, Claro, com óbvio, certeza. né? Mas vocês optaram por avançar nas duas frentes. E como você disse, né? Não adianta a gente só ficar dependente de relocações. E aí você traz isso, né? Que 50% hoje dos contratos São são de imóveis novos. novos. E é muito legal isso. Mas a gente precisa atuar em todas as pontas, né? E como eu falou assim, ó, é muito fácil hoje tu crescer com compra de carteira. Compra de carteira é muito fácil tu crescer. Tu dobra o teu volume às vezes de um dia pra noite, tá? O problema é tu manter esse número dentro da tua imobiliária. Exatamente. Porque tu não vai relocar 100% do que desocupa. E isso foi uma preocupação nossa naquele momento que a gente cresceu muito com compra de carteira e a gente se deparou com os nossos números e a gente viu que a gente não ia conseguir manter a nossa número de locações dentro da nossa carteira com o volume que a gente estava alugando. Porque a gente não estava nem absorvendo a desocupação, a ocupação nova estava menos que a desocupação. Então, isso aí também foi uma dor ali que chamou um pouco a atenção a nossa e ver o que a gente tinha que fazer para manter, né? A nossa carteira inicialmente era manter. A gente fez toda uma esteira, foi montada uma esteira Processos, dentro da imobiliária, que eu acho que foi bem importante. Até essa esteira viabilizou a abertura de novas unidades fora de Blumenau. Perfeito. Né? Como falou, é muito difícil hoje tu administrar dentro de uma operação com 2 filiais dentro da mesma cidade. Agora, fora de outra cidade é mais difícil ainda. Então, como a gente abriu as nossas filiais já com essa esteira basicamente montada... É como se fosse um centro de serviços compartilhados que vocês auxiliam as unidades, é Sim, isso? Dentro exato. dessa esteira. Exato. Aham. Que daí toda a operação, né, boa parte dela fica dentro da nossa unidade matriz em Em Blumenau. Blumenau. Aham. Né? E a gente conseguiu criar esses canais comerciais fora, Perfeito. né? Então, hoje Não- as tuas unidades fora de Blumenau e fora da matriz, mesmo Aham. em Blumenau, elas são muito mais voltadas para o comercial. O comercial, 100%. 100% comercial. E a administração vocês A centralizam. administração está 100% na nossa matriz em Blumenau. Perfeito. E isso facilitou a gente abrir essas unidades. né? Exatamente. Maravilha. E é isso, né? Se você tem os processos muito bem desenhados e você consegue dar, mesmo à distância, um atendimento para aquele cliente, né? Da administração, tá aí falando do inquilino especialmente, sim, né? É muito bem organizado, tá resolvido, né? Você não precisa de um custo tão grande também com equipe e tudo Certo. mais, né? Com certeza. Até porque é difícil, né? Como eu falei, os problemas acontecem muitas vezes na administração, na parte administrativa, né? Exatamente. Então não tem como estar em 2 momentos ao mesmo tempo, né? Então é mais fácil administrar a parte administrativa dentro de uma única unidade e a área comercial com os seus gerentes e os seus responsáveis, né? E quantas pessoas vocês têm hoje nesse time de administração, de locação? Em torno de 15 pessoas. 15 pessoas para 2.500 imóveis. Exatamente. A gente, na verdade, são quase 50 funcionários, né? Sim. Mas na área comercial ali, que é o que o Isso. Cauê mais atua, seria mais ou menos 15... Não, na administrativa. Fora administrativo. Era né? administrativa. Aham. Aham. Muito bom. Mas eu quero que vocês contem um pouquinho mais sobre esse motorzinho de crescimento aí que certo. vocês montaram com a captação, né? Uhum. Eu acho que, como eu disse antes, essa é uma grande dor das imobiliárias.
montar isso, organizar esses processos. Hoje vocês têm 8, né, captadores. 9 captadores. 9 captadores dedicados uhum. ali. Gente que atua de uma maneira, né, muito ativa, são pessoas experientes. E eu sei que para isso vocês organizaram, inclusive, um modelo bastante arrojado de remuneração, né, por produtividade. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que vocês montaram essa maquininha, como que ela funciona hoje, o que é esse sistema, quem são essas pessoas. Então, como eu falei, começou com um captador, aí entrou essa outra menina, a gente viu que dava muito certo, a gente começou a contratar e começou a olhar para o processo de locação, né, para a esteira da locação. Uma coisa que a gente percebeu de cara é que os nossos atendentes, na época, faziam muito serviço administrativo. Certo. Vários processos administrativos, e a gente buscou uma forma de reduzir drasticamente a parte administrativa do atendente, ou seja, liberar o tempo dele para atender. Uhum. Porque conforme eu estava captando mais, eu estava gerando mais cliente, mais leads, eu precisava que o atendente estivesse disponível para atender rápido, né? Sim. Já os agenciadores... Foi uma dinâmica muito engraçada, porque a gente foi abrindo vagas, foi contratando foi aprendendo no meio do caminho. E a gente vai fazer uns 5 anos, basicamente, a gente montou um time que ele funciona assim perfeitamente. Dentro do processo do agenciador e dentro do processo do atendente. Os dois se casam muito, né? Tá. Porque o que acontece? A gente entendeu que pro agenciador também era interessante ele fazer o acompanhamento das visitas. Que é uma coisa que a gente percebe, a gente vê várias imobiliárias onde o próprio consultor, a pessoa que está fazendo o atendimento, se desloca da imobiliária para ir lá fazer a visita. Mas a gente pensou, poxa, o agenciador já está na rua. Às vezes, pra gente, ele tá indo lá fazer um relacionamento. Às vezes, com o próprio inquilino que tá indo visitar, o pretenso locatário... Cara, conhece a carteira, conhece os imóveis. A carteira, exatamente. Que captou o imóvel, ele tem interesse mais do que o próprio... Exatamente. Pô, ele vai fazer uma força imensa para alugar o imóvel que ele acabou de trazer. Sim. Então, eu sempre falo até pro time, cara, vocês podem ter certeza que boa parte do fechamento nosso hoje ocorre lá na visita. Sim. Com o agenciador. E aí... É bem isso que tu falou, assim, a gente montou um esquema bem arrojado de comissionamento para os agenciadores, justamente por entender aquilo que eu te falei antes. Para tu crescer uma carteira de locação organicamente, tu precisa de 3 pilares muito bem ajustados. Um deles, o principal para mim, tu precisa ter agenciadores focados 100% em captação. Hoje, esses 9 agenciadores que a gente tem, a atividade exclusiva deles é trazer novos imóveis para a pauta e acompanhar as visitas dos imóveis dele. Certo. Ponto final. Que é uma coisa que a gente vê também em várias operações, que o agenciador muitas vezes é o corretor, que vai lá às vezes capta um imóvel, ou então tem o agenciador que ele faz atendimento, ele faz outras funções dentro da imobiliária. Eu sei que tudo envolve um custo, mas todo mundo pode ter certeza que um agenciador focado, que te traz um volume de imóveis dentro da realidade de cada um, é algo que se paga e te traz resultado para a empresa. E tu consegue crescer a tua carteira. Hoje o teu agenciador, então, o lead chega, um atendente, um consultor de locação, exato, faz o atendimento. A partir do momento que se gera uma visita, essa visita é distribuída para o agenciador daquele imóvel que está sendo visitado. Exatamente. Isso? O atendente continua o atendimento e ele agenda com o agenciador essa visita. Certo. Então, o agenciador vai até o imóvel, encontra o cliente lá, ou às vezes sai junto da imobiliária, mas na maioria das vezes encontra o pretenso locatário lá no imóvel. O agenciador, por já conhecer o imóvel, que nem eu te falei, é um processo muito bom. Porque ele já foi lá outras vezes, ele conhece o proprietário, ele já sabe da flexibilização do proprietário, o que vai, o que não vai. E ele tem o interesse nato de, obviamente, locar aquele imóvel para poder ganhar a comissão dele, né? Ô, Cauê, mas aí você precisa fazer um processo de qualificação muito bom também para gerar uma visita qualificada ali, né? Porque senão você vai ter que gerar uma visita com cada... agenciador de cada imóvel que aquele cliente quiser visitar. E não é por aí, né? Não é por aí. Tá, perfeito. Tem agenciadores, às vezes, que mostram imóveis de outras pessoas também, né? Porque, perfeito. Como eu falei, às vezes uma cliente vai lá na imobiliária e quer visitar 4 imóveis. Certo. Então, não é uma agência... Ela vai visitar 4 imóveis com 4 agenciadores, tá? Perfeito. Mas, desses 4 imóveis, 3 é do Cauê e 1 é do Leonardo, tá? Então, a atendente vai falar com o Cauê e ele vai fazer esse atendimento e também vai mostrar esse imóvel que é do Leonardo, né? Perfeito. E, obviamente, a gente tenta também fazer uma qualificação com o time de atendimento pra, cara, tu não precisa visitar 5 imóveis, entendeu? Exatamente. Tu precisa visitar 1, 2, ver o que tu realmente vai gostar. Se esses 2 não te atenderem dentro do critério que tu passou,
podemos te mostrar outra opção. Mas se o atendente fizer realmente uma boa qualificação, o cliente não precisa visitar 5 imóveis. Eu sempre falo isso pro time também. Perfeito. E me conta um pouquinho como é que é a remuneração desses agenciadores hoje, né? Desses captadores. Vocês hoje têm esse time com 9 pessoas. Eles têm, imagino, né? Uma remuneração em cima dos contratos fechados, Isso. né? Um percentual. E vocês também trabalham com bônus por produtividade, né? Exato. Então, resumindo, né? A gente hoje, distribui 50% da nossa taxa de contrato, a taxa de intermediação, né? Chamada em cada região de um jeito diferente. Mas a taxa de intermediação, 50% a gente distribui para o agenciador, tá? E além disso, a gente entrega bônus para eles, onde a gente mede duas pontas. Variáveis. Uma delas, quantos imóveis tu agenciou dentro do mês. Certo. E a segunda, quantos imóveis tu teve locado dentro do mês. Ah, perfeito. E aí, com base nessas duas performances, a gente monta um bônus que fica, assim, muito interessante. A gente até brinca lá, eu tenho 2 agenciadores em Blumenau que são top performers, assim, né? Eles são fora da média, acima da curva. E a gente sempre brinca assim, salário de médico, né? O cara tá conseguindo gerar ali. E consistentemente, né? Mês a mês, realmente ali, eles conseguem ter uma remuneração muito satisfatória como agenciador na imobiliária. Né? Que eu estou dizendo que todos eles também são CLTs, né? Porque eles têm que ter, igual eu falou, a gente entendendo esse modelo de negócio, entendendo que a gente tem que ter uma pauta grande para poder alugar mais, tá? Então a gente teria que captar mais imóveis. A gente mudou aquela mentalidade antiga, né? Onde o Caio falou, o corretor captava, a atendente captava. Então, hoje eles são CLTs dentro da imobiliária, muito bem remunerados ali também em comissionamentos e focados 100% na parte de locação. Então, hoje eles só fazem agenciamento de locação. Tá? Até para não misturar a parte de venda e locação. Foco. Mas é interessante porque me parece que vocês conseguiram amarrar uma ponta, que é essa ponta do giro dos imóveis também. Porque muitas imobiliárias têm uma área de captação com captadores dedicados, mas eles não conseguem necessariamente ter bons resultados em termos de giro, de locação desses imóveis, né? Então, assim, traz o imóvel para dentro, mas isso não necessariamente se converte em mais locações. Então, vocês conseguiram, com essa bonificação, amarrar não só a quantidade, mas também a qualidade, né? Mas qualidade no sentido isso, de imóveis que realmente tem procura. Porque tem 3 pilares, sempre no comercial, né? A gente sempre discute lá. Tu tens que ter, primeiro, imóvel para oferecer, tu tens que divulgar esse imóvel e tu tens que ter a pessoa para atender. Então, se esses 3 pilares não girar na mesma proporção, não adianta tu ter o dobro de captação e continuar com o mesmo atendentes. Ou tu ter o dobro de captação e investir o mesmo percentual de marketing que investia antes nos imóveis, que agora são 3, 4 vezes mais, né? Então, acho que tudo tem que ser bem dosado, tá? E essas 3 pilares tem que girar junto. Então, como eu falei, não é porque tu vai ter o dobro de carteira que tu vai alugar o dobro. Se tu não investir o dobro em marketing e não botar mais pessoas na ponta para poder atender esse pessoal aí. E o perfil desses colaboradores, desses captadores, como é que é? Tem alguma receita, algum diferencial? Porque também é outra coisa, tá, Cauê? A gente, de novo, orienta os nossos clientes aqui sobre ter a dedicação, né? O foco nessa captação para alocação. A importância, principalmente em mercados onde você não existe, né? Ou é muito fraca o argumento da exclusividade da divulgação, né? Que é o caso de vocês, né? Não é exclusividade, não é padrão ali. Não. E muitas vezes o captador não consegue realmente levar argumentos que convençam o cliente. Então, você está competindo com muitas imobiliárias, o mesmo imóvel anunciado por todas as imobiliárias, né? Então, muitas vezes não funciona. O captador não fica muito tempo. Não consigo chegar, não consigo trazer, porque eu também fui lá, captei o imóvel, dali 2 horas ele já está sendo alugado por outra imobiliária. E isso acaba desmotivando o próprio captador também, né? O que vocês fazem para contornar isso? É uma questão do perfil? É uma questão do treinamento? Como Legal. Vamos lá. Esses 2 top performers lá de Blumenau que eu te falei, eles são perfis bem diferentes. Um já é o Anderson, ele tá com a gente, vai fazer 4 anos. Ele já é um cara mais experiente, tá na sua casa ali dos seus 50 anos. Mas ele tem uma energia incrível, né? Aquele cara contagiante, carismático, extrovertido, com uma habilidade de comunicação muito boa e uma agressividade comercial.
Em outra ponta, eu tenho uma outra menina que ela é uma moça jovem, seus 20 e poucos anos, já num comportamento, digamos assim, mais introvertido, menos palavras, poucas palavras, mas quando ela fala é tudo muito certinho. E os dois têm resultados extraordinários. O que eu identifico de ponto comum dos dois? Habilidade de comunicação e uma agressividade comercial, obviamente com muita educação e respeito. Sim. E processo, e conhecimento, né? Porque o que eu sempre digo pra eles, cara, tu vai atender o proprietário. Quando ele começar a te perguntar, a te fazer alguma dúvida, tu não pode gaguejar. Então, a primeira coisa, tu tem que estar com a parte técnica blindada. Perfeito. E isso é algo que a gente insiste bastante assim na empresa. A gente faz treinamento de revisão do contrato de administração, revisão do contrato de locação, conversa de corredor, ou eles me chamam, me ajuda com isso, fala com esse cara pra mim. Então, treinar as pessoas para conhecerem o processo a fundo e uma remuneração interessante foi, digamos assim, o nosso sucesso. Tá. E vocês pegam pessoas que não são da área, vocês treinam pessoas do zero, como que é? Você contrata por perfil ou você traz gente experiente que já atuou na área comercial? Os dois. Os dois. Os dois. Também não. Os dois, tá? Eu tenho hoje pessoas muito boas que nunca tiveram nenhum contato com o mercado imobiliário, aprenderam tudo do zero na empresa. Bem como eu tenho pessoas que a gente buscou de outros lugares, ou então que estavam insatisfeitos, procuraram a gente acabou dando uma oportunidade dentro da empresa. Então, ambos perfis, tá? Tanto já no mercado, como do zero. Perfeito. Isso para ambas as funções, tá? Tanto no agenciamento, Quanto como no atendimento também. Eu acho que em toda área comercial, assim, é interessante ter os dois perfis, porque muitas vezes você vai trazer gente só do mercado, todo mundo só quer currículo de gente do mercado, muitas vezes, né? Exato. E ele traz para dentro da tua empresa, às vezes, alguns vícios, algumas coisas que não são legais e vai impactar negativamente numa equipe que já está muito bem alinhada. A gente já teve experiências assim, tá? E hoje o RH está muito bem alinhado, que a pessoa tem que ter muito mais perfil e querer fazer a coisa acontecer, do que às vezes um currículo que não vai representar tanto dentro da equipe quanto uma pessoa que vai chegar motivada e querer fazer a coisa acontecer dentro. O comportamento é determinante, né? A gente sempre fala que a parte técnica a gente treina, a gente oferece, né? Como empresa. E é difícil, viu? É muito difícil contratar. A gente, como é uma empresa em crescimento, eu acho que não teve um mês esse ano que a gente não contratou alguém. Inclusive temos vaga aberta para agenciamento no momento. E, cara, temos dificuldade sim de contratar, tá? A gente tenta, muitas vezes eu mesmo participo das conversas para, cara, olhar assim para a pessoa, né? Ver como é que ela vai se comportar na própria conversa, porque ali a gente já consegue matar muita coisa, né? Bem como a gente já teve experiências também da pessoa, falar super bem, entrar na empresa, dar tudo errado. Então, faz parte do negócio. Mas risco. É muito difícil contratar hoje em dia. É um risco, mas também tem que ter processo também, como vocês falaram. Tem que ter um RH, tem que ter um processo de seleção que atenda às necessidades da empresa, que busque as pessoas que realmente têm um perfil mais aderente. Não dá para trazer qualquer um, né? Com certeza. Já fazendo tudo isso já é difícil, né? Já tem um risco, imagina se a gente não faz. Às vezes não precisa ter uma estrutura muito bem grande, porque quando tu aumenta a tua estrutura, tu consegue desenhar muito bem essas funções ali, né? Exatamente. Mas a gente sabe que a gente também começou pequenininha, a gente hoje tem uma estrutura que nos comporta, tem uma pessoa na RH, uma pessoa qualificada para cada função dessa esteira. Mas uma coisa que a gente acha que é importante é ter sempre bem definidas essas funções, né? Por mais que uma pessoa, numa equipe pequena, vai ser mais de uma função, mas que ela seja muito bem desenhada e ela sabe qual que é a função dela dentro dessa esteira. Por mais que ela vai pegar mais do que uma função, mas que esteja muito bem alinhada e desenhada essa questão aí com ela. Clareza. Que é o que eu estava te falando antes. Para tu crescer uma imobiliária, uma carteira de locação, de forma orgânica, é o que eu estava te falando. Tu precisa de três pilares. O agenciador, atendentes que conhecem o processo e que sabem fazer o fechamento, conduzir para visita, apresentar as formas de garantia que a gente trabalha e induzir o cliente para o fechamento. E em terceiro lugar, sem dúvida nenhuma, processos bem definidos. Cada um saber o que faz, qual que é a sua parte. Fundamental. Eu queria aproveitar esse gancho, né? Que nós estamos falando de pessoas aqui, né? Esse é o grande segredo, né? Eu acho, de todas as empresas e acredito que para vocês também, né? Como é que vocês fazem para manter essas pessoas motivadas, engajadas? Qual é o papel de vocês dois nisso, que estão ali à frente, e das outras lideranças? Certo.
Pode falar. Bom, Pois não. o que acontece? Eu gosto muito de estar perto da galera, então boa parte do meu tempo é conversando, né? Boa Sim. parte do meu trabalho é sentar com as pessoas, conversar, entender, dar atenção, dar ouvido. Com o time. Com Não o tô falando time. de cliente. Não, com o time. Com o É time. com o time, justamente, né? Uhum. Que perguntou, pô, como manter essa galera engajada, né? Então, a gente tá muito próximo. Isso eu acho que é um dos fatores determinantes. Até foi engraçado numa das conversas que eu tive com o Michel, pra gente participar aqui. Ele até me perguntou isso daí, que a gente não para pra pensar nas coisas, né? Ele perguntou, cara, o que foi que vocês fizeram, né? Qual que foi o processo? O que vocês fizeram? Como é que foi? E, cara, eu até parei assim, pensei, refleti e falei, cara, sabe o que foi, ô Michel? Sem dúvida nenhuma, foi as pessoas, foi o time que a gente montou. Se não fosse eles, nada disso teria chegado onde chegou, feito os resultados que a gente conseguiu atingir. Então, foi as pessoas certas, nos lugares certos, com os processos certos e com uma remuneração alinhada com os objetivos deles e com o que a empresa conseguia entregar para atingir o resultado que a gente esperava também. Justa e realmente de maneira a incentivar, né? E todo mundo se vê parte de um resultado desejado. E Exatamente, crescer junto. E a gestão sempre foi muito próxima, na verdade, assim, né? Como eu falei, como é uma empresa familiar, ela, por mais que ela se profissionalizou nos últimos anos, mas essa essência não se perdeu lá dentro, né? Então, hoje, todo mundo tem um sobrenome Portal Imóvel lá dentro da imobiliária. Então, é o Leonardo da Portal, é o Cauê da Portal, é o Anderson da Portal. E isso começou a incorporar nas pessoas. Eu acho que isso é muito legal quando a pessoa incorpora, né, esse sobrenome no nome dela. Exatamente. Então, ela começa a engajar, ela começa a se sentir parte do negócio, né? Então, a empresa hoje, ela é tocada pelos 3 irmãos, mas todo o time hoje, né, se sente dentro da família, assim, ó. Eu acho que é muito legal, né? Por mais que ela cresceu, hoje não estamos aí, como eu falei, com quase 100 pessoas envolvidas dentro da imobiliária, mas todas elas engajadas nesse sentimento familiar. Eu acho que isso aí é muito... A gente conseguiu manter isso na imobiliária. Perfeito. Justamente como eu tava falando, assim, com essa abertura, a gente dá muita abertura. Nossa porta, eu sempre falo pro pessoal, cara, minha porta tá sempre aberta. Se tu precisar de alguma coisa, tu vem, pode sentar na minha frente, vamos conversar, vamos entender qual que é a tua situação, vamos resolver junto. Isso dá um sentimento de pertencimento incrível, assim, pra galera. Muito bom. Bom, nós estamos aqui conversando com a Portal Imobiliária. Eles estão dando aqui pra gente um show, né, em matéria de gestão, de pessoas, de captação, que é a grande dor das imobiliárias, né, a maior dor que a gente ouve dos nossos clientes, todo o mercado. Então, acho que a gente tem oportunidade aqui de aprender muito com eles, mas uma outra oportunidade de aprender é o nosso treinamento Aluguel Master, o grande treinamento para gestores imobiliários aqui da Cúpula. Queria, né, aproveitar e convidar todo mundo aqui para conhecer um pouco mais de outros cases, de outras empresas, visitar operações aqui em Curitiba, que também vão poder trazer outras experiências aqui como a da Portal. Então, quem quiser saber mais informação sobre o Aluguel Master, por favor, entre em contato com o nosso time. A gente está com uma programação muito legal, um formato novo, um formato com imersões e um formato com mais cases ainda para os participantes. Gente, eu queria, para a gente encerrar aqui, ver com vocês o que vocês estão planejando aí para o futuro, né? As empresas, no geral, têm desses projetos que vocês estão falando aqui, expansão, tem a oportunidade de ir para outras cidades, de lançar mais lojas, aumentar a equipe, enfim, fazer diferente e, como a gente disse, incluir cada vez mais pessoas dentro desses projetos. Mas eu queria saber como que vocês falam de sucessão, né? Empresas familiares sempre têm essa questão da sucessão, que naturalmente a gente pensa em família, né? Mas é isso, falamos um pouco antes de iniciar aqui o nosso bate-papo sobre esse desafio de manter, às vezes, a terceira, a quarta, a quinta geração envolvida ali, mas a gente não pode esquecer que a gente tem sucessão não é só entre familiares, né? A gente pode fazer e deve fazer a sucessão também entre os nossos liderados. Você trouxe um exemplo um pouco antes ali de um gerente lá em Balneário Pissarras, né? Que foi uma pessoa que vocês desenvolveram. Queria saber como é que é isso hoje dentro desse projeto de gestão de pessoas, né? Da Portal. Como que vocês lidam com a sucessão? O que vocês estão vendo lá na frente? Certo. Então, assim, a gente, como desde o início, a gente sempre tem um planejamento muito arrojado, a gente pretende ainda, né, dobrar, triplicar, quadruplicar o nosso volume ainda nos próximos anos, tá? A gente tá bem focado aí em aumentar a nossa carteira, tá? Não só na parte
de compras. Como eu falei, acredito eu que o mercado imobiliário hoje, as imobiliárias são muito focadas em montar sua carteira de locação. Hoje tem muitas palestras falando em montar sua carteira, imobiliárias pequenas montando. Isso é interessante porque futuramente algumas carteiras dessa aí tendem a vir ao mercado novamente, tá? Então, por isso que é interessante a gente falar um pouco dessas compras aí. O pessoal tá munido de como se faz essa aquisição, porque tem muitas carteiras, acredito eu, que vão voltar para o mercado em alguns anos, né? Temos sim interesse em expandir para outras cidades também a imobiliária, porque depois que tu já tens o primeiro, o segundo, o terceiro filho é mais fácil ter. Tu já tem o caminho das pedras. Onde cabe 1, cabe 3. Né? Então, depois tu forma, tu monta essa gestão, é mais fácil tu começar a expandir. O mais difícil é o primeiro e o segundo ali, como a gente falou realmente, né? A gente teve várias dificuldades internas, podia ficar falando aqui várias horas em relação às dificuldades. Então, a gente já tem isso alinhado. E quanto à questão de passar o bastão, isso já está acontecendo dentro da imobiliária. Isso já aconteceu, como eu falei, já 2 vezes ali dentro, né? Isso começou com meu avô, numa imobiliária que era dele. Após isso, veio a minha mãe. Minha mãe veio a falecer. Nesse momento, eu assumi a empresa. E daí, a gente, né, todo mundo trouxe mais a família para dentro da imobiliária. Hoje, eu já estou tocando outras áreas da nossa empresa, né? A gente também trabalha com incorporação um pouco, muita aquisição de imóvel, muita construção de imóvel para carteira própria. Muito bom. Então, nessa questão, a gente já está começando a passar um pouco o bastão. Hoje o Cauê está muito à frente já dos nossos negócios, né? E acredito que no futuro próximo aí, tudo tende a aumentar, o crescimento tende a aumentar e a gente com certeza vai ter que ter mais braços, né, para poder isso acontecer. E nesse momento, acho que a gente não tem como mais absorver 100% a gestão dentro da família, né? E daí sim, de repente, daqui a pouco profissionalizar um bom gestor, né? Que vai fazer essa ampliação, vai tocar algumas áreas da empresa, né? Mas o que a gente sempre quer é estar próximo, a gente não quer perder essa proximidade. E o que a gente falou, a gente cresceu muito bem, crescemos até agora, estamos crescendo ainda, sempre com essa questão familiar, mantendo esse espírito, né? Então, esse espírito a gente não quer que acabe, né? Independente se o Leonardo sair da operação hoje ou o Cauê sair da operação, né? Quem for tocar, mesmo que não seja nosso parente, né? Mas que esse espírito de família continue dentro da empresa. É a cultura da Portal, né? Com certeza. Perfeito. Muito bom, um prazer gigante ter vocês aqui, conhecer um pouquinho. A gente poderia, como o Leonardo falou aqui, explorar, ficar aqui horas, explorar ainda muito mais, porque a gente, claro, quer mostrar o que dá certo, mas também é sempre bom a gente saber aqueles tropeços, né? Que sempre ajuda quem tá começando. Enfim, mas um prazer muito grande ter vocês aqui. Obrigada pela oportunidade de compartilhar aqui com os ouvintes, os espectadores do Modo Avião, um pouquinho da trajetória de vocês, gente. Parabéns e obrigada. Renata, acho que quem fica agradecido é a gente aí pela oportunidade, né, de vir aqui compartilhar um pouco da nossa história. A gente é muito feliz em trabalhar em família, em poder viver hoje, né, uma empresa que vem se destacando no mercado. Isso é motivo de muito orgulho para nós. Todo o legado que a gente tem, a gente sente que hoje a gente honra esse legado, né, de 70 anos aí, já desde o nosso avô, enfim. Tu perguntou um pouco do futuro da empresa, né? 25 anos ainda é uma empresa relativamente jovem, eu também sou jovem ainda, então a gente tem um longo caminho aí pela frente, mas agradecer aí a oportunidade do podcast, foi muito bacana a nossa conversa. Obrigada, gente. A Sucesso. gente agradece. Muito obrigado. Para vocês. Você ouviu mais um episódio do Modo Avião. Antes de desembarcar, lembre-se de avaliar esse episódio. Confira se anotou todos os insights da entrevista e compartilhe com seu time. Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, apresentado por líderes da cúpula e com oferecimento de Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlogic Imob e Arbitralis. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.